No parlamentarismo, existe a separação do chefe de Estado, da pátria, e o chefe da nação, da sociedade, do território da sociedade. O chefe do território, ele não manda, ele não governa, ele executa, ele representa o país ou o território. E o chefe da nação, ele governa. Há necessidade no Estado democrático de que o chefe da nação ou da sociedade seja representativo, ou seja, ele seja eleito. Já o chefe de Estado, não há essa necessidade. Por isso nós temos o Estado parlamentarista monárquico. Inglaterra, Suécia, França, Espanha... Não, França não é não. Espanha, Suécia, Inglaterra são os mais exemplares de que o rei reina, mas não governa. Ele reina porque é o representante do Estado, mas não governa. E quem governa é o primeiro-ministro. Daí surgiu o nome de primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele tem a figura de função de Estado, mas ele é um parlamentar. E por que primeiro-ministro? Porque o Estado governável é dividido em ministérios e quem coordena, quem assume a coordenação é o primeiro-ministro, que tem acesso direto ao parlamento. Já no presidencialismo, o chefe de Estado é a mesma pessoa que o chefe da nação ou do povo. Por quê? Porque o presidencialismo, ele unifica essa função. Mas qual é a diferença real entre parlamentarismo e presidencialismo? A diferença está no fato de que o parlamentarismo faz a união de forças após as eleições e por isso se chama coalizão. A coalizão é a união das forças sociais após as eleições, dentro do parlamento. Já no presidencialismo, essa união de forças é efetuada ou acontece antes das eleições. Por isso é coligação. As coligações são efetuadas antes das eleições e são efetuadas baseadas em um programa. Por isso são programáticas. Esse é a grande diferença. O parlamentarismo, como ele é uma constituição de forças momentâneas, sem estrutura programática, ele é vulnerável ou instável ou volátil. Já o presidencialismo, como ele é baseado numa programação, num programa, ele que é programático, ele tem mais estabilidade. Teoricamente, é essa a maior diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo. O parlamentarismo, ele tem uma força momentânea. Se por um acaso as forças não conseguirem chegar a um consenso, é feito uma votação de afastamento do primeiro-ministro e provocado novas eleições. Após as novas eleições, se faz uma nova coalizão com as forças vencedoras. Então, essa grande diferença. Por isso que o parlamentarismo, ele não tem uma característica de continuidade de longo prazo, depende muito da estrutura, porque se naquele momento as forças forem muito antagônicas, o Estado perde o controle de um processo mais longo. Já o presidencialismo, ele tem essa característica de continuidade. Você tem 4 anos em que um processo vai ser implementado dentro de uma regra. Essa é a outra característica do presidencialismo e do parlamentarismo. O parlamentarismo, o primeiro-ministro tem mais liberdade do que o presidente no presidencialismo, porque o presidente já tem a estrutura de governo definida antecipadamente e cabe ao Congresso ou ao parlamento controlar, como se diz, verificar a execução do que foi programado. No processo atual que existiu no Brasil, houve uma ruptura no processo presidencialista, onde as forças que se uniram para formar um programa de governo, no início do próprio governo,
ela se desfez e transformou-se numa força parlamentarista, onde o grupo que estava dando apoio ao programa que foi aprovado saiu e se uniu à força social que tinha um programa que foi derrotado nas eleições. Então, aí é que está a chamada golpe parlamentarismo. Não é uma questão simplesmente semântica, é uma questão de estrutura. Você tinha uma estrutura definida como presidencialismo, que tinha um programa a ser cumprido e que tinha uma estrutura, uma tabela de estrutura para ser cumprida. Um das forças deu uma saída e se coalizou, aí não se coligou, coalizou com a força derrotada e está implementando o programa derrotado. Por isso que se chama golpe parlamentar. Não tem outro motivo. É uma coisa surreal, só no Brasil, que pode acontecer. Agora vamos discutir o que são ideologia de Estado. A ideologia de Estado tem a ver com a economia. Sim, é a maneira que o Estado vai interferir na economia. Por isso é ideologia. A forma de democracia e totalitarismo é uma forma de estrutura, de exercer o poder. Um ditador, seja ele brasileiro, seja ele coreano, seja ele chinês, seja ele coisa, será um ditador. Ele vai ditar o que se quer que se faça. Ele não vai aceitar uma oposição, não vai aceitar ideias diferentes, ele vai perseguir, vai matar, vai fazer o possível para que os opositores ou de ideias diferentes sejam aniquilados. É uma guerra de sobrevivência do poder. O poder é o poder por si mesmo. Tanto faz ser o coronel do Coreia do Norte, quanto na época dos ditadores brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, ou franceses, ou alemães. O nazismo era uma ditadura. O fascismo na Itália era uma ditadura. Havia perseguição, a Rússia é uma ditadura, a China é uma ditadura. Essa é a característica da ditadura. O poder é único e não aceita outra alternativa. E a persegue quem pensa diferente. E aí vem a nossa estrutura ideológica. A diferença é essa, gente. Olha, não existe comunismo ditador, não existe socialismo ditador, não existe capitalismo ditador. É mentira. O que existe é a ditadura com o pano de fundo, mas a verdade é a ditadura. A Coreia não é comunista, a Coreia é uma ditadura. Qual a diferença do general Garrastazu Médici para o general coreano? Nenhuma. Não havia censura, havia perseguição, havia morte do mesmo jeito que há na Coreia. Não há diferença. A ditadura é idêntica. Independente da ideologia, a ditadura é idêntica. No nazismo, a ditadura era idêntica. No fascismo, a ditadura era idêntica. Você veja quem viveu os governos de Getúlio Vargas, o governo ditador era idêntico. Não havia diferença. A ditadura é uma imposição do Estado sobre o cidadão de que pode, como e deve fazer. Ou seja, a vida dele é definida pelo Estado por imposição de um grupo ou de uma pessoa. Quando é uma pessoa, a ditadura chega a ser quase uma monarquia absolutista, já que os herdeiros passam a ser o chefe da nação. É o filho do coreano, passou a ser o dono da Coreia, porque o pai morreu. Mas é uma ditadura e é um Estado absolutista. O Estado absolutista não aceita nada. Ele cria lei, ele julga e ele executa. Acabou. No Estado democrático, o legislador é eleito, o julgador julga e quem executa é o eleito. O executivo acabou. O o judiciário, dentro do conceito democrático, ele tem a função de controlar os excessos do legislativo, em função da regra constituída, que é a Constituição, e o excesso do executivo também em função da Constituição, que é a regra constituída. Então o Estado democrático tem um acordo. Esse acordo chama-se Constituição.
E ele é que define os poderes de todos os elementos, todas as instituições do país. Quando você tem um Estado ditador, não existe Constituição. O Estado, define a Constituição a qualquer momento. Cria-se as leis do jeito que ele quer. O AI-5 caracterizou uma ditadura porque criou a censura. Não havia a liberdade. É mentira quando dizem que os governos anteriores a recentes eram ditadores. Não houve presos, não houve punições, não houve prisões, não houve preso político, nem perseguições. Então não pode ser considerado ditadura. Não pode. Agora vamos partir para a ideologia de Estado. O que é uma ideologia de Estado? Como eu estava dizendo, a ideologia de Estado é a relação econômica do Estado com a sociedade. Como é isso? Muito simples. O Estado está presente, o Estado é participativo, ou o Estado é intervencionista na economia. Presta atenção o conceito ideológico. A ideologia não é estrutura. A ideologia é uma relação de força econômica dentro da sociedade. Um Estado onde é ausente é uma definição. O Estado participativo é outra definição. E o Estado intervencionista é outra definição. O que vai caracterizar isso? Aí nós temos os conceitos de capitalismo, socialismo e comunismo. E o porquê considera-se forças conservadoras e forças progressistas? Porque o Estado, quando surgiu, ele não tinha estrutura de economia. A força dominante era a conservadora. Por quê? Eu não quero que mude o meu poder. Por isso é conservador. E o progressista foi quando o Estado começou a controlar o desequilíbrio social. Não é paternalismo. Não é paternalismo. É desequilíbrio social, dando condições iguais a todos de crescer e de se desenvolver. Essa é a função do Estado democrático. O Estado democrático não determina quem vai e quem não vai. O Estado desenvolve uma estrutura onde você, com seu esforço, dependendo da sua capacidade, consegue a sua ascensão social. Esse é o princípio. E é onde o Estado ganha a capacitação dos melhores. Quando o Estado é democrático, a tendência é que a igualdade de condições progridam mais quem tem mais capacidade. E nem sempre quem tem mais capacidade nasceu em berço de ouro. Tanto que nós podemos ver que na nossa história humana, a maioria dos grandes escritores e dos grandes políticos são do interior. Não são da capital, que tem todos os recursos. Teoricamente, seria onde estariam os mais dotados dentro da sociedade. E não são. Nem sempre o filho de um grande industrial é alguma coisa. Pelo contrário, às vezes as facilidades são tantas que ele não é nada. Bom, esse é o ponto importante em relação à ideologia do Estado. É quando você tem uma capacitação e um desenvolvimento intelectual para todos, de tal forma que eles, com seus recursos próprios, de inteligência, visão, criatividade, cresçam e floresçam dentro da sociedade. Esse é um grande ponto. Então, é mentira dizer que o comunismo é totalitarista. É mentira. O fascismo era da elite. Quem criou o nazismo foi o grande capital alemão. Não foi o povo. O povo foi manobrado. Quem criou o Mussolini não foi o povo, foi o capital italiano. A diferença está nisso. As forças econômicas, ideológicas, podem produzir uma estrutura de Estado, mas não são a estrutura de Estado. Não são. A estrutura de Estado é a força do Estado sobre a sociedade, impondo ou não o que, como e quando fazer. Nesse sentido, o que nós temos? Nós temos que se chama conservador o capitalismo.
Veja, o capitalismo, quando se fala em capitalismo, não se fala em capitalismo qualquer, se fala em capitalismo real, absoluto. O que é o capitalismo absoluto? O capitalismo absoluto é aquele onde o capital compra o Estado, compra as leis, compra o judiciário e compra a sua execução. Assim, o poder econômico define quais os benefícios que vai ganhar, qual o custo que ele vai pagar, quais as estruturas que ele vai dominar e qual o preço que ele vai ter de lucro. Esse é o capitalismo puro. Nós, quando a gente estuda a relação dos três grandes barões na história americana, Carnegie, que era o do ferro, Rockefeller do petróleo e J.B. Morgan financeiro, você vê o Estado capitalista absoluto, onde a sociedade era renegada. O Estado capitalista absoluto, ele quer a liberdade total, mas não quer o ônus que isso impacta na sociedade. Ele diz o seguinte: eu tenho todos os privilégios, mas a responsabilidade social é do Estado, não é minha. Então, é uma sociedade onde não há, por princípio, nenhum vínculo com a sociedade. Não há. Tanto que a sociedade americana aumentou o desemprego, fez a maior estruturação, prejudicando a própria população e transferindo toda essa tecnologia de capital para a Índia e para a China. Por quê? Porque simplesmente era onde o lucro era maior. O capitalista, ele não está interessado com sociedade, ele está interessado no lucro absoluto dele. Como ele vai conseguir? É uma falácia dizer que o capitalismo não é corrupto. Pelo contrário, o capitalismo é a grande corrupção econômica. São nos pequenos, nos médios e nos grandes atos. Quando você vai furar uma fila e paga alguém, você está exercendo o poder capitalista. Quando você define uma estrutura de 3 empresas para fazer uma concorrência pública e ganha, uma delas ganha, você fez uma estrutura de corrupção capitalista, o capital ganha. Quando você compra um deputado por 7 milhões, você não fez nada mais, nada menos do que corromper com o capital para seu benefício. Quem mais ganhou nessa estrutura toda foram as grandes empresas, os grandes empresários. Essa é a grande diferença entre ideologia e estrutura de Estado. As pessoas confundem, isso não pode acontecer. Isso é um absurdo, confundir estrutura de Estado com ideologia de Estado. Quando você tem um Estado que criou um certo controle e criou nichos estratégicos, você tem um Estado chamado progressista, não porque ele é excludente ou limitador, não, é porque ele tem a função de equilibrar as forças de tal forma que se tire o melhor da sociedade. Esse é o objetivo do Estado ideológico, tirar as melhores forças naturais do seu país. Então, é falácia, esses absurdos que estão sendo ditos aí, porque isso, porque aquilo, é mentira, tudo mentira. A verdade tem que ser dita de uma maneira simples. O Estado totalitário não aceita negação, opinião e divergência. E se for necessário, ele elimina radicalmente. O Estado democrático é a relação de forças dentro de uma sociedade propondo uma nova relação dentro da economia. Isso é que é importante. Se o Estado vai definir que um imposto vai ser só para pobre, é uma relação de força em que o capital ganhou. Quando você tem uma pessoa que vende 20 mil reais por mês em ações, não paga imposto de renda
E quando você tem que um assalariado que ganha 20 mil reais e paga 5.700 de imposto de renda, você tem a relação de forças dentro da sociedade. Quem definiu a lei não foi o capitalista, foi o Congresso, através de sua representatividade. Só que o capitalista conseguiu comprar uma boa parte do Congresso e com isso ele dominou o Estado. Ele legisla em causa própria e ele julga em causa própria. É uma pena que a sociedade, que a maioria das pessoas continuem a definir estrutura de Estado como uma estrutura ideológica. São coisas diferentes, mas logicamente que são intrinsecamente ligadas. Quando você tem um capitalismo numa ditadura, como atualmente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje não é um país mais democrático. Os Estados Unidos hoje é uma ditadura da corporação. As grandes empresas determinam a estrutura social dos Estados Unidos. A prova disso é de que quem foi eleito com o maior número de votos foi Hillary Clinton, mas quem assumiu o poder foi Donald Trump. E eu não estou defendendo Clinton ou Trump, todos dois, para mim não interessa nada. Eu não sou norte-americano, eu sou brasileiro. Mas a realidade é que lá quem determina as leis, quem determina o julgamento são as grandes corporações. Isso é que significa que o Estado democrático deixou ser absolutista capitalista. Aí cada um sofre as consequências que tem que sofrer. E é isso que é importante entender. Nós temos um presidencialismo. E eu sou a favor do presidencialismo, muito. Eu não gosto que alguém decida por mim quem vai definir o país. Porque a função do presidente é definir o rumo desse país, que seria do primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro não tem uma coalizão antes, é posterior, e essa coalizão muda-se momentaneamente conforme os fatos. Já no presidencialismo, a coalizão não foi feita posterior, foi feita uma coligação antecipada com regras e definições programáticas que podem ser, sim, controladas, vigiadas, corrigidas e até alteradas em consenso. Isso é o democratismo, a democracia, é o consenso de todas as forças econômicas. Eu fico muito triste que isso não tenha sido uma coisa tão bem compreendida por todos. E vivamos sempre com essa famosa história de estrutura ideológica. Porque o comunismo vai tomar conta e vai acabar o país. Porque nós vivemos uma ditadura, 8 governos ditatoriais que quebrou o Brasil. Quem governou depois, quem foi o último governante dos militares foi o José Sarney, que era presidente do PDS, que é a antiga Arena, e foi para o PMDB para ser vice de Tancredo. Tancredo morreu e ele assumiu. E o que aconteceu? O Brasil estava quebrado. Faltou comida, faltou isso, faltou aquilo, e nós pagamos de caloteiro. Essa é a verdade, gente. Não há. Vivemos uma Venezuela na época de Sarney, onde faltava tudo. E nós somos hoje uma outra sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade se estruturou. Essa é a grande jogada. Bom, um abraço para vocês.